E aí, galera? Olha eu aqui de novo, prontinha para trabalhar com vocês. Vamos lá? Hoje vamos fazer a correção da semana 3 do plano de estudo tutorado de Geografia. Abra sua apostila na semana 3 de Geografia. Primeira atividade. A primeira atividade disse o seguinte: observe o mapa abaixo. Ele apresenta a distribuição da população no território brasileiro. Observe as figuras de bonecos no mapa e responda. Então, eu coloquei um mapa pequenininho aqui, né? Mas vou colocá-lo mais um pouquinho, na próxima página, um pouquinho maior. Tá aqui. Como se distribui a população pelas regiões brasileiras? Esse é o título do mapa. Então, vamos relembrar aqui as regiões. Essa parte verde é a região norte. Essa avermelhada é a região nordeste. Essa amarela é a região centro-oeste. Esta aqui, meia lilás, é a região sudeste. Essa outra aqui, já mais para azul, é a região sul, tá? Esse mapa, tá? Ele foi um mapa fornecido, né? A fonte dele é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é um órgão, né, do governo que faz as pesquisas para contar, por exemplo, a população, viu? No território brasileiro. Então, vamos seguir. Letra A. A população está distribuída de forma irregular, não é mesmo? Algumas regiões têm mais habitantes. Qual é a região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes? Eu coloquei aqui de novo um mapa, o mesmo mapa, não de vocês vai aparecer uma vez só, viu? Coloquei aqui novamente para a gente não precisar ficar voltando. Então, gente, veja vocês. O Brasil, ele é um país muito grande, né? E essas 5 regiões aqui, ó, vocês percebem que tem umas regiões maiores do que as outras. A região norte, por exemplo, ela é bem maior do que as outras. Só que a população dela é menor, né? Então, veja, por exemplo, a região sudeste, né? Olha o tanto de bonequinho que tem. Cada bonequinho desse, ele está representando uma porcentagem, se não me engano, 4%, né? Vai falar lá na frente. 4% da população de todo o Brasil, tá? Todo o Brasil representa 100%, viu? Da população, 100%. 100% é o todo, quer dizer, todos os habitantes. Então, aqui, ó, qual é a região do Brasil que apresenta o maior número de habitantes? É a região sudeste, ó. Olha o tanto de neguinho que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Os outros tudo tem menos. A sul tem 4, a nordeste tem 3, 6, 7, a centro-oeste tem 2, a norte tem 1. Só que esse aqui não quer dizer que aqui é 2 habitantes, não. Não tem só 2 pessoas. Cada boneco desse está representando 4% de toda a população, viu? Então, vai dar um número alto depois. Quais os estados que compõem a região menos habitada do nosso país? Registre no espaço abaixo. Se não souber, retorne à atividade 3 da semana anterior a uma tabela com a relação. Lembra daquela tabela, né, que foi colocado para vocês com os estados de cada região? Então, se você não se lembra, pega a semana 2, vai lá na atividade 3,
que você vai encontrar a tabela com as regiões e os estados de cada região, tá? Então, foi perguntado aqui, pediu para vocês colocar aqui os estados que compõem, quer dizer, que fazem parte da região menos habitada do país. Qual é a menos habitada? É a norte, né? A norte, que só tem um neguinho aqui, ó. Tá vendo? Então, só tem 4% da população toda do Brasil, de toda a população do Brasil. Então, quais são os estados que fazem parte da região norte? O Amazonas eu sei que é um. E quais são os outros? Então, nós vamos ter o Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Lembrem-se, todos devem ser escritos com letra maiúscula, porque são nomes próprios, são nomes de estados brasileiros. Nada de colocar letra minúscula aqui, não. Vou colocar um azinho de abacate aqui, não, viu? É A de estado, né? Aqui, ó, P, né? Um Pzinho de porta. Porta é com letra minúscula, mas Pará, não, viu? Então, presta bem atenção. 2. No mapa, cada boneco representa 4% da população brasileira. Qual o percentual da população de cada região? Aqui, infelizmente, já ficou pronto aqui, ó. Mas vamos lá. A região norte tinha quantos bonecos? Tinha um, não era isso? Tinha um. Se tinha um, era 4% da população do Brasil. Aqui você ou poderia colocar o bonequinho, ou você pode colocar só o número 1, viu? Eu não vou fazer questão que você desenhe o bonequinho, não. Mas se quiser desenhar, desenha. Mas cuidado para não errar na quantidade, viu? Região norte. A região norte tinha quantos bonecos? Tinha? Norte não, a nordeste. A norte tinha um. Então, 4%. A nordeste, vamos ver quantos tinha na nordeste? A nordeste tinha 7. 7. Então, 3, já tem 3, 4, 5, 6, 7. 7. Se cada boneco é 4% da população, então 4 vezes 7, né? Ou 7 vezes 4, 28%. Então, você pode botar o 7 aqui, ó, tá? Região centro-oeste. A centro-oeste tinha 2 bonequinhos. Então, 4, 2 vezes 4, o 4%, né? Ó, tá vendo? Vai dar 8%. Você pode colocar só o número 2 aqui, se você quiser. Sul. A Sul, gente, tinha 5? Não, a Sul tinha 4 bonecos. 4 bonecos. Então, 4 vezes 4% vai dar 16%. E a Sudeste, que era a que tinha mais, ela tinha 11, né? 11 bonequinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Você pode botar só o número 11. Não precisa desenhar os bonecos, não, viu? Mas se for desenhar, conta direito, para não ter mais. 11 vezes 4% vai dar quanto? 44%. Tá? Então, aí tá bem fácil mesmo. Próxima atividade. Na sua opinião, por que a região sudeste concentra a maioria da população? Então, pessoal, aí tá pedindo a sua opinião. É uma coisa sua.
né? Eu até havia escrito aqui resposta pessoal, que na verdade é uma resposta pessoal sua, mas que você tem que fazer baseado em uma pesquisa, né? Em uma realidade aqui. Por que a região sudeste concentra a maioria da população? Por que tem mais gente na região sudeste? Quais são os estados que fazem parte da região sudeste? Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, tem mais gente nesses 4 estados. Por quê? Deixa eu dar uma ideia para vocês. Olha só. Desde a época da colonização, quando os portugueses descobriram o ouro, né, em Minas Gerais, então o povo começou a se mudar para Minas Gerais, para São Paulo, né, para Rio de Janeiro. Eles se concentraram mais nessa área, né? Vieram à procura de ouro. Então, muita gente mudou, né? Foi para a região sudeste. E aí, o que que aconteceu? Foi surgindo também indústrias, né? E as indústrias, elas atraem o povo que está à procura de emprego. Então, vem as pessoas à procura de emprego, aí depois vem as famílias, né, dessas pessoas que foram empregadas nas indústrias, e aí vai crescendo, 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 e tá aí a população maior, né? Eu coloquei aí uma resposta, a minha opinião, tá? Você pode dar a sua ou pode basear nessa aí, viu? Porque o seu desenvolvimento começou desde a época da descoberta do ouro. Ela tem muitas indústrias, dando muitas oportunidades de emprego, além do clima favorecer a agricultura e a pecuária. O que é agricultura? Já falei com vocês. É o plantio, né? É a colheita de produtos agrícolas. O feijão, arroz, soja, milho, mandioca e assim por diante. E a pecuária é o quê? A criação de gado. Então, nos estados da região sudeste, o clima favorece tanto para a agricultura quanto para a pecuária, né? Então, tudo isso ajudou a chegar mais gente para a região sudeste. Tudo, 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 né? Então, a descoberta do ouro, as indústrias, o favorecimento do clima, né, para a agricultura, a pecuária, entre outras coisas. Número 3. Além da distribuição entre as diversas regiões do nosso país, há também a distribuição entre campo e cidade, ou seja, zona rural e zona urbana, ou área rural e área urbana, né? Vocês trabalharam isso lá no ano anterior. Então, vamos lá. Aqui tem um gráfico de barras mostrando a população residente por situação do domicílio. Um gráfico de 1940, um gráfico que mostra do ano de 1940 ao ano 2000, né? Fonte do IBGE. Então, vamos lá. Aqui estão os anos 1940, 1950, tá de 10 em 10 anos, até 2000. Aqui, ó, é a população, tá de 20 em 20. 20, 40, 60, só que é em milhões de habitantes. Então, aqui eu vou ler 20 milhões de habitantes, 40 milhões de habitantes, 60 milhões de habitantes e assim por diante, até chegar a 140 milhões de habitantes, tá? Isso era em 2000, viu, gente? No ano de 2000. A parte verde, a barra verde, verde ou azul, agora tem verde, tem azul aqui nessa barrinha. Vai representar a população urbana. O que é urbana? Da cidade. Pessoas que moram na cidade. Essa parte laranjada aí vai representar a população rural.
Dá uma olhadinha. Em 1940, quem tinha mais? A rural ou a urbana? A, hã? A rural, né? 1950, a rural estava mais. 1960, a rural ainda estava mais. Mas quando chegou em 1970, o que aconteceu? A população urbana ultrapassou a rural. E daí por diante, olha 1980, tanto que passou, né? Já tinha 80 milhões de habitantes e a rural estava, nem 40, né? Olha, quando chegou em 2000, no ano de 2000, olha, tá vendo? Já tinha 140 milhões de habitantes na cidade. E olha, nem 40 milhões, né? Milhões, desculpa, na, no campo, né? Na zona rural. Então aqui, 140 milhões de habitantes na cidade, né? Veja bem o gráfico com bastante atenção. O que você percebeu ao analisar o gráfico? O que aconteceu com a população urbana entre 1940 e 2000? Então, gente, o que foi que aconteceu? Né? Olha você aqui, Você que tinha que dar essa resposta aqui. Mas eu já trabalhei aí com você. O que foi que aconteceu? A população urbana, ela foi crescendo, e o que aconteceu? Quando chegou no ano de, né, 1970, se não me engano, vamos voltar lá um pouquinho. Vamos voltar lá. Quando chegou no ano de 1970, ela ultrapassou a população rural, né? Então, o que aconteceu com a população urbana entre 1940 e 2000? Então, a população urbana foi crescendo cada vez mais e ultrapassou a população rural. Gente, aqui tem um errozinho, Errozinho nada, um erro grande. Não tem esse L aqui não, Viu? Uma falha grande aqui, população. Na hora que você for copiar, não coloca esse L não, viu? Tá bom? Ultrapassou a população. Tira esse L aqui para mim, por favor, tá? Em que ano a população urbana passou a ser maior que a população rural? Já falei isso umas 2 vezes ou mais. Então, foi no ano de 1970 que ela passou. No ano de 1970, a população urbana passou a rural, ou seja, a população rural. Na sua opinião, por que isso aconteceu? Então, olha aí, pedindo a sua opinião. Por que isso aconteceu? Por que a população rural diminuiu e a população urbana cresceu? Por que isso aconteceu? Hein? Vou dar uma dica para vocês. Porque as pessoas da área rural se mudavam para as cidades à procura de quê? Às vezes à procura de melhorias de vida, à procura de estudo, à procura de trabalho, né? E com isso, a população das cidades foi só crescendo. Então, as pessoas da área rural se mudavam para as cidades.
Muitas vezes à procura de trabalho, porque no campo já não tinha mais trabalho, né, pra que estava dando para sustentar a família. Então eles saíam. Às vezes na cidade as condições de vida estavam melhor, mais fácil. Nas cidades tinha estudo, né, escolas. Hoje tem escolas em quase todas, né, em vários locais na zona rural, mas chega uma certa época que às vezes a família precisa se mudar para os filhos, né, terminar os estudos, não é isso? Porque lá na zona rural não tem até, né, não tem, por exemplo, não é toda a zona rural que tem ensino médio, são muito poucas. Às vezes tem só até o quinto ano, né? Hoje em dia tá assim. Então aí precisamos se mudar com os filhos para estudar. E aí o que que vai acontecendo? A população vai diminuindo no campo e vai aumentando nas cidades, né? Aqui também é outro erro, gente, ó. Aqui tem um espaçozinho, viu? Então é isso, pessoal. Atividade também não tá difícil, né? Ela não tá difícil, tá fácil. Qualquer coisa, vê o vídeo novamente, viu? E corrija direito, tá? Fiquem com Deus, tá? Fiquem em paz, se cuidem, viu? E até a próxima. Tchau, tchau. Beijos. Amo vocês.